A Guerra da Coreia 25 de junho de 1950 a 27 de julho de 1953 foi um conflito entre a Coreia do Norte apoiada pela China e a Coreia do Sul apoiada pela ONU e Estados Unidos. A guerra começou com a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte comunista. Durante o conflito, pelo menos 2,5 milhões de pessoas morreram. A luta terminou com a Coreia ainda dividida em dois estados hostis. A Guerra da Coreia é vista como uma das muitas guerras por procuração durante a Guerra Fria. A Coreia do Sul resistiu à invasão com o apoio das Nações Unidas, principalmente dos Estados Unidos, e os combates se estabilizaram ao norte do paralelo 38. A guerra começou quando o exército comunista da Coreia do Norte cruzou o paralelo 38 e invadiu a Coreia do Sul não comunista. A Península da Coreia, que havia sido uma colônia do Japão desde 1910, foi dividida ao longo do paralelo 38 em duas zonas de ocupação após a Segunda Guerra Mundial. A decisão de dividir a Coreia foi tomada principalmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, sem a participação dos coreanos. No Sul, os Estados Unidos estabeleceram um governo militar que favorecia elementos anticomunistas e de direita. No Norte, o exército soviético e seus representantes estabeleceram um regime comunista. A divisão era supostamente temporária, com a intenção de que as forças soviéticas e americanas se retirassem e permitissem que os coreanos decidissem seu próprio futuro político. No entanto, a crescente tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética impediu qualquer tentativa de reunificação. Em 1948, após a recusa do Norte em participar de uma votação patrocinada pela ONU para determinar o futuro da península, o Sul formou seu próprio governo em Seul, liderado pelo forte anticomunista Syngman Rhee. Em resposta, o Norte instalou o ex-guerrilheiro comunista Kim Il-sung como primeiro premier da República Popular Democrática da Coreia, RPDC, na capital de Pyongyang. Durante a guerra, pelo menos 2,5 milhões de pessoas perderam suas vidas. A luta terminou em julho de 1953, com a Coreia ainda dividida em dois estados hostis separados pelo paralelo 38. Portanto, o contexto geopolítico após a Segunda Guerra Mundial, marcado pela rivalidade entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética, levou à divisão da Coreia em duas zonas separadas ao longo do paralelo 38. A Guerra da Coreia foi um exemplo de como as tensões da Guerra Fria se manifestaram em conflitos militares diretos. O ataque inicial da Coreia do Norte à Coreia do Sul em 25 de junho de 1950 marcou o início da Guerra da Coreia. Naquela noite, o Exército Popular da Coreia do Norte, NKPA, preparou-se para uma ofensiva. Para seus 10.000 soldados já estacionados no paralelo 38, o NKPA adicionou mais 80.000 homens, acumulando 7 divisões equipadas com 150 tanques T-34 soviéticos. Os norte-coreanos se posicionaram para atacar em 5 lugares-chave. Todos os ataques ocorreram entre 16 horas e 17 horas em 25 de junho de 1950. 2 dias depois, em 27 de junho de 1950, as Forças Armadas dos Estados Unidos foram enviadas para a Coreia para se engajar no que o presidente Harry S. Truman chamou de ação policial. A intervenção americana virou a maré, e as forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul marcharam para a Coreia do Norte. No entanto, essa ação provocou a intervenção massiva das forças comunistas chinesas no final de 1950. Após o início da Guerra da Coreia em 25 de junho de 1950, 16 países, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Holanda, Canadá, França, Nova Zelândia, Filipinas, Turquia, Tailândia, África do Sul, Grécia, Bélgica, Luxemburgo, Etiópia e Colômbia forneceram tropas de combate para a Coreia do Sul e organizaram as forças das Nações Unidas. A Resolução 82 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, UNSCR, foi aprovada, pedindo o cessar das hostilidades e a retirada das forças norte-coreanas. A Guerra da Coreia foi a primeira guerra quente da Guerra Fria. Mais de 55.000 soldados americanos foram mortos no conflito.
A Coreia foi a primeira guerra limitada, na qual o objetivo dos Estados Unidos não era a derrota completa e total do inimigo, mas o objetivo limitado de proteger a Coreia do Sul. A Guerra da Coreia foi um conflito internacional significativo, com os Estados Unidos e a China desempenhando papéis cruciais. Os Estados Unidos entraram na guerra como parte das forças da ONU para apoiar a República da Coreia, Coreia do Sul, após a invasão da Coreia do Norte. A motivação dos Estados Unidos para intervir foi multifacetada. Primeiro, havia preocupações de segurança sobre a expansão do comunismo, especialmente no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Além disso, os Estados Unidos estavam interessados em proteger seu papel comercial com o Japão, um aliado importante na região. Por outro lado, a China, sob a liderança de Mao Zedong, decidiu intervir na guerra para ajudar a Coreia do Norte. As tropas chinesas, conhecidas como Exército Voluntário do Povo Chinês, CPV, cruzaram o Rio Yalu em outubro de 1950. A China tinha várias razões para intervir. Primeiro, havia preocupações de segurança sobre uma possível invasão dos Estados Unidos no território chinês. Além disso, a liderança chinesa estava preocupada com as restrições à futura reconstrução econômica e ao desdobramento de tropas impostas pela presença dos Estados Unidos nas regiões fronteiriças. O envolvimento dos Estados Unidos e da China na Guerra da Coreia teve um impacto significativo no curso do conflito. A entrada dos Estados Unidos na guerra ajudou a impedir o avanço das forças da Coreia do Norte inicialmente. No entanto, a intervenção da China na guerra mudou a natureza do conflito. As massivas contraofensivas chinesas resultaram em alguns dos combates mais ferozes da Guerra da Coreia, empurrando as forças aliadas para trás e pondo fim a qualquer pensamento de uma vitória rápida ou conclusiva dos Estados Unidos. Em resumo, a Guerra da Coreia foi um conflito que se tornou uma guerra por procuração entre superpotências em choque sobre o comunismo e a democracia. O envolvimento dos Estados Unidos e da China desempenhou um papel crucial na determinação do curso do conflito, moldando a natureza da Guerra Fria e as relações internacionais no pós-guerra. A Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953, foi um conflito significativo que teve um impacto duradouro na Península Coreana e no mundo. A guerra resultou em um estado de tensão permanente na Península Coreana, que persiste até hoje. A guerra também exacerbou as diferenças econômicas e sociais entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Além disso, a Guerra da Coreia foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo durante o período da Guerra Fria. Em termos de baixas, a guerra resultou em um número estimado de 2 milhões de mortes. Na Coreia do Norte, estima-se que entre 1.187.000 e 1.545.000 pessoas morreram, das quais 736.000 foram mortes militares. As baixas dos Estados Unidos totalizam 54.000 soldados mortos, bem como 180.000 soldados chineses mortos. O custo econômico da guerra foi significativo. A guerra deixou as principais cidades coreanas todas arrasadas, fazendo com que as duas Coreias figurassem entre as mais pobres nações do mundo à época. Além disso, a guerra causou uma queda drástica na expectativa de vida da Coreia do Norte. O impacto político da guerra na Península Coreana e no mundo foi profundo. A guerra resultou na divisão da Coreia em dois estados separados, cada um alinhado com uma das duas superpotências da época, a União Soviética e os Estados Unidos. Esta divisão gerou conflitos contínuos entre as duas Coreias e manteve a rivalidade acesa por bastante tempo. Além disso, a guerra foi um dos primeiros conflitos armados da Guerra Fria, causando apreensão em todo o mundo devido ao risco iminente de uma guerra nuclear em função do envolvimento direto entre as duas potências militares da época. Em resumo, a Guerra da Coreia teve um impacto duradouro na Península Coreana e no mundo. As consequências da guerra ainda são sentidas hoje, tanto na Península Coreana quanto no mundo. A guerra não só resultou em um grande número de baixas, mas também teve um impacto significativo na economia e na política da região. A guerra também teve um impacto significativo na Guerra Fria, estabelecendo tom para futuros conflitos entre as superpotências globais.
A Guerra da Coreia, que ocorreu de 1950 a 1953, terminou com a assinatura do Acordo de Armistício em 27 de julho de 1953. Este acordo foi assinado em Panmunjom após 2 anos de negociações enquanto os combates continuavam. O acordo criou a Zona Desmilitarizada Coreana para separar as Coreias do Norte e do Sul e permitiu o retorno de prisioneiros. No entanto, é importante notar que tecnicamente a guerra nunca terminou, pois o armistício é apenas um cessar-fogo e não um tratado de paz. Portanto, as Coreias do Norte e do Sul ainda estão tecnicamente em guerra até hoje. As tensões entre as duas Coreias persistem até hoje. O armistício que encerrou a Guerra da Coreia é visto como um paradoxo, pois embora a paz e a reunificação nunca tenham ocorrido, a guerra que devastou a região entre 1950 e 1953 nunca se repetiu. A relação entre Seul e Pyongyang sempre foi pendular, com períodos de aproximação e novas rusgas. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se inscreva e acione o sininho para receber notificações. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas. Enquanto você espera, assista as playlists aqui nos cards. No próximo vídeo veremos como foi a Guerra de Independência de Angola. Nos vemos semana que vem. Até lá!